Hello there! How are you today? Tea with me. Salvando as pessoas boas de gramáticas ruins. Desaportuguesando o inglês. Bom, qual que é o intuito então desta aula prática, objetiva, sem rodeios, sem enrolação e direto ao ponto? Todos nós passamos muito tempo gastando o que não temos e o que não temos, nos dedicando e muitas vezes a gente não vê o resultado disso, né? E a pergunta que eu sempre me faço na minha prática como professor de inglês é o porquê. Será que a culpa é realmente minha, como aluno, como professor? É uma soma dos dois lados? Ou o que eu faço com todas essas informações que eu recebo? Por que muitas vezes eu estudo gramática e tantas outras coisas e eu não consigo me comunicar, né? Eu canso de receber alunos desta forma. Então, existe uma coisa hoje que as pessoas falam, eu já destravei inglês. Não adianta destravar se você não desaportuguesar. Então, vou te dar um exemplo. Pensa no gringo falando português. Ele fala assim, pode você fazer favor eu? Isso não é falar português. A mesma coisa nós fazemos quando nós falamos inglês. O que é a língua para mim? Eu imagino a língua como se fosse uma matriosca. Sabe essa bonequinha russa aqui? Então, dentro de uma matriosca, você tem várias outras bonequinhas. Isso, para mim, é a língua. Você tem uma série de elementos. Então, a língua é essa matriosca maior. E dentro dela você tem outros elementos como vocabulário, estrutura, fonética. Enfim, sem delongas, vamos avançar. E aí eu acredito que ao final aqui, em 10 minutinhos, eu te explico de uma maneira bem óbvia e objetiva. Enquanto isso, tea with me. Bom, então vamos lá. Eu peguei um texto de autoria própria, né? Destaquei algumas frases em vermelho. Vamos ler junto, vamos traduzir, calma, tudo muito tranquilo, tá? Então, olha só. Usual mistakes, né? Erros comuns, né? Vamos dizer assim. My childhood was very good. I remember very few things. I remember it's a cat in my window. I also remember one night had an accident on the corner of my house. My father worked at home. It was a big computer on the table. We spent time together. I really miss my childhood. Beleza, não sei o seu nível de inglês, então vou traduzir para o português aqui rapidamente. Então, minha infância foi muito boa. Eu lembro de muitas poucas coisas. Eu lembro que tinha um gato na minha janela. Eu também me lembro uma noite, teve um acidente na esquina de casa. Meu pai trabalhava em casa, tinha um grande computador em cima da mesa, nós passávamos tempos juntos e eu, de fato, né, eu realmente sinto falta da minha infância. Se eu não tivesse destacado esses elementos em vermelho, provavelmente você ia olhar para isso aqui e falar assim, não tem nada de errado aí não, eu entendo perfeitamente, está tudo certo. Tem erro. Qual é o erro aqui? Vamos destacar os três pontos. Olha só. Had an accident on the corner. It's a cat in my window. It was a computer on the table. Se você parar para pensar, é tudo ter, né? O que a pessoa quis dizer aqui, né? No caso, eu, né, fiz o erro de propósito, né? E isso é erro do dia a dia. Isso são erros que eu corrijo dos meus alunos. A única coisa que eu estou fazendo é compilar, produzir uma sinapse aqui, juntando esses elementos, para mostrar para você que o problema não é o inglês, o problema é o português. Então, olha só, teve um acidente na esquina, né? É um gato na minha janela, mas eu quis dizer, tinha um gato na minha janela, é um gato na minha janela, it was a computer on the table, era um computador na mesa. Gente, não dá. O ponto que eu chego com vocês é o seguinte, o que nós precisamos é cada dia mais termos uma ideia de que não basta, não adianta traduzir, a gente precisa produzir diretamente na língua inglesa. Então, para todos esses elementos, só tem uma resposta. There was. O que é there was? Tinha, havia, houve. Então, teve um acidente, there was an accident. There was a cat in my window. There was a computer on the table. Quantas vezes você não já estudou isso, esses elementos, mas ainda na hora de falar, né, você não sabe o que fazer. Então aqui que é importantíssimo a gente parar um momento e pensar.
na hora que a gente está produzindo, na hora que a gente está falando, não é que você vai pensar qual que é o verbo que você vai usar, qual que é o tempo verbal, você fala. Falar é um processo inconsciente, é como dirigir um carro, andar de bicicleta. Se você pensar qual que é o pé que vai na frente, você vai cair, né? Então, esse é o salto qualitativo que nós temos que dar para quebrar, romper com essa questão gramatical e focar mais no uso do idioma. Eu sempre vou fazer esse Tea With Me aqui, né, em 2 slides, porque não mais que isso, não quero demorar, eu quero ser prático, objetivo, mostrar para você que é possível aprender sem sofrer tanto, sem tanto sofrimento. E aí o que você vai fazer? Eu vou explicar tudo isso agora. Depois eu vou te mandar umas atividades, coloco umas atividades lá no meu canal do Telegram. Em 2 tempos, faz suas próprias frases aí. Em 2 tempos você internaliza esse conhecimento, você entende o funcionamento disso, sem ficar, né, nossa, né, temos que romper com isso. Bom, vamos lá, vamos ver cada um então. Enquanto isso, tomando meu chazinho. O primeiro ponto, então, é você perceber que existe o there be. O que é o there be? É o verbo ter, mas o verbo ter no sentido de existir, né? Então, ó, quando eu quero falar que há, eu falo there is, plural there are, os dois juntos, tá? There is, há, né? Então, tem um gato na janela. There is a cat, né? In the window. Então, são 2 gatos, there are 2 cats, singular e plural. Então, esse é o ter no sentido de existir, né? Você não vai falar existe. Existe Padre Quevedo, demônio não existe, né? Padre Quevedo falava isso, eu sou cringe, hein? E no passado vai ser o quê? There was e there were. Eu nunca vou poder usar isso aqui no sentido de posse, porque para posse eu tenho o quê? O have ou has, né? Esse é o sentido de posse. No presente e no passado vai ser o quê? O had. Alguém tem que ter. Então, se eu tenho um gato, I have a cat. I have a cat. Né? É isso que você tem que perceber. No português, o verbo ter é um só. Tanto faz o ter no sentido de existir, tanto faz o ter no sentido de posse. Então, eu tenho, I have, né? Mas tem um chocolate em cima da mesa. Not have a chocolate on the table. No, there is a chocolate on the table. E, finalmente, a gente lembrar do verbo to be. A gente entra na escola e sai da escola. A gente fica anos dentro de uma escola e a gente não aprende o verbo to be. O verbo to be, ele tem a ver com o verbo ser, ele quer dizer ser ou estar, né? Então, am, is, are, lembra dessa variação aqui, né, para cada pessoa? Isso está cansado de ver esse pipipipopopó aqui, né? E no passado was e were. Mas isso é o verbo to be. Nada tem a ver com posse, nada tem a ver com existência. Vamos aos exemplos práticos, então. There is a dog in the street. Tem um cachorro na rua, né? Olha aqui, there is, esse é o ter. Né? Quem que é a minha referência? Não é o is? A minha negação vai vir depois dele. There is not a dog in the street. E eu vou, para fazer a pergunta, eu só inverto. Is there a dog in the street? Pelo amor de Deus, não tem do aqui. Nunca se mistura outros auxiliares com o verbo to be. É só o verbo to be. Tem verbo to be? Não usa. Não usa nada mais. Usa só o verbo to be. Coloca isso no passado. Qual que é o passado do is? Não é was? Então, there was a dog in the street. Tinha um cachorro na rua. E não had a dog in the street. Tinha. Porque existia, havia. Não é minha referência? Põe a negação. There was not a dog in the street. E a pergunta, was there a dog in the street? O que você tem que entender? Se eu perguntar com is, você vai responder com o quê? Com is. Yes. There is. No, there isn't. Perguntei com o verbo to be. Was. Yes, there was. No, there was. É prático. Presta atenção em como a pessoa te pergunta e você vai saber como responder a pessoa. Vamos pro próximo. You have a dog. Olha lá, agora eu tenho uma pessoa, eu tenho uma posse. Have, alguém tem que ter. Negativo, you don't have a dog. Agora que não tem o verbo to be, você vai precisar do auxiliar. E o auxiliar que te ajuda no presente é o do. Então, you do not have a dog. E na hora de fazer a pergunta, joga o do para frente. Do you have a dog? Perguntei com do, você me responde com o quê? Com do. Yes, I do. No, I don't. Vamos jogar no passado? Passado do have, had. They had a dog. Eles tinham um cachorro. É verbo to be? Não, preciso de ajuda. Quem vai me ajudar? O auxiliar, o do, só que o do no passado vira did. E toda vez que eu usar o did, o verbo volta ao normal. They did not have a dog. E a pergunta, joga o did para frente. Did they have a dog? Perguntei com did e responde com did. Gente, é prático. Ó, papum, ligar lé com cré. Tá vendo? Você não precisa ficar aí 3, 4, 6 meses, livro 1, livro 2, livro 10.
Você precisa começar a produzir sinapses, correlações, correlacionar. Isso é o mais importante. Não temos tempo a perder. O mercado não te espera, né? E a tua empresa também não vai te esperar. Você acha o quê? Eles vão precisar cortar, desligar 3 funcionários. Eles vão desligar 3 funcionários que têm inglês ou 3 que não tenham? Né? Faz um... Você está esperando o quê para aprender? Você está esperando o quê para ser mandado embora e aí depois você vai pensar em procurar para estudar? Não, a gente precisa evoluir, sair disso, né? E finalmente vamos lá para o verbo to be. Então, o que eu quero falar aqui é, hoje é um dia frio, it is a cold day, it's a cold day. Olha lá o verbo to be. Então, it is é ou está, não tem nada a ver com posse, não tem nada a ver com existência, né? It is not a cold day. E a pergunta, is it a cold day? Acabou, perguntou com is, responde com is. Yes, it is, no, it isn't. E a mesma coisa eu vou fazer no passado. Qual que é o passado do is? O passado do is é o was. Então eu vou fazer it was a cold day. Era um dia frio. Então it was é no passado. Era ou estava um dia frio. Nada tem a ver com posse, nada tem a ver com existência. Grava isso. E a mesma coisa no passado. Se eu tenho a minha referência de was, põe na negativa. It was not a cold day. E a pergunta, was it a cold day? Perguntei com was, responde com was. Então, é isso de uma maneira bem simples, de uma maneira bem objetiva. Em 10 minutinhos eu expliquei isso para você. O que você precisa fazer agora? Colocar isso em prática. Colocar isso, cria uma frase você mesmo. Como é que eu falo que tem 2 cachorros, sei lá, no meu vizinho? Então, there are 2 dogs in my neighbor. Ok. Meu vizinho tem 2 cachorros? Nossa, my neighbor has, né? Porque é ele ou ela, sei lá, né? He, she, it. Então, my neighbor has 2 dogs. Olha a diferença de você falar there are 2 dogs in my neighbor's... and my neighbor has 2 dogs. Grava isso, né? E você quer falar dos cachorros que eles são lindos? They are beautiful. Acabou. Verbo to be, simples, pausado, tranquilo. Bom, foi isso. Primeiro encontro nosso do Tea With Me. Coloque em prática. Te espero no próximo. Salvando pessoas boas de gramáticas ruins. See you around, people. Bye, bye.